Você sabe o que são maldições? Parece um negócio antigo, né? Parece coisa de livro de criança. Como que chama isso? Contos? Mas não são. Maldições são assim. Sabe quando alguém chega e fala assim: ai, fulano só viaja, vai perder tudo. Ah, porque tal pessoa era muito festeira, ela não se preocupava com o futuro, no futuro ela ia se arrepender. Se você fizer isso, se você se divertir demais, se você passear, se você descansar, você não vai construir nada, você tem que trabalhar o tempo todo, você precisa trabalhar o tempo todo. Imagina que você pode descansar. Descansa depois que você já tiver construído a sua vida inteira. O que acontece? Isso é uma maldição. E pode ser que o papai e a mamãe falaram isso, né? E aí o que acontece? Quando o papai e a mamãe falam isso, a gente não acredita, a gente acha que não tem nada a ver e continua fazendo as coisas que a gente faz. Só que com uma coisinha, um bichinho que chama culpa. Na maioria das vezes, quando a gente sente culpa ao se divertir, ao descansar, a gente não se diverte nem descansa de verdade nada. E aí o que acontece? A gente começa a ficar preocupado, começa a desenvolver uma compulsão por trabalho. E essa compulsão faz a gente não ficar nada produtivo. Então você vai trabalhar, acordo 5 da manhã, porque meu pai falou que eu tenho que acordar cedo, minha mãe falou que quem cedo madruga, Deus ajuda quem cedo madruga, né? Tudo crença limitante, tudo crença. E aí o que acontece? Lógico, né? Não vai ficar dormindo o dia inteiro achando que as coisas vão se resolver. Mas se você sente que o teu corpo está pedindo para você um descanso maior, se dê esse descanso maior, porque provavelmente ele vai te recompensar, te dando insights e formas de você levar a tua vida com muito mais produtividade. Então, aprender a ouvir o corpo, aprender a se ouvir, é a arte de você ter produtividade, você conseguir resolver as coisas com facilidade. Não é porque os nossos pais, os nossos avós, as gerações passadas, os nossos professores, eles aprenderam com o sofrimento e que tudo precisa ser difícil, que tudo precisa ser doloroso e que eles estavam fadados, né, ao medo e eles jogavam essas maldições na gente, que a gente precisa continuar repetindo o processo. Vamos parar com isso. Né? Parou, agora é o stop dessa história. Quando a gente dá o stop, as coisas elas começam a vir de uma outra maneira. Quando a gente percebe que é merecedor, né? Eu sou merecedora do sucesso, eu consigo passear e descansar, eu consigo me divertir e mesmo assim ter meu dinheiro rendendo e funcionando e se multiplicando, independente de eu estar ali acordada desde as 5 da manhã, acordada até trabalhando compulsivamente. Então, quando a gente para refletir as nossas atitudes e os nossos hábitos, basicamente a gente começa a ter uma facilidade maior, né, para poder alcançar as coisas que a gente quer na nossa vida. Tudo que é compulsivo vem da obrigação, e é uma obrigação inconsciente. Também na terapia quântica a gente consegue liberar essas maldições. E é muito engraçado, às vezes, durante uma conversa na terapia, a pessoa fala: nossa, isso foi uma maldição. Isso é uma maldição da minha mãe, isso é uma maldição da minha família. E aí, quando a gente finaliza, né, essas maldições, naturalmente as coisas vão embora, né? Porque a gente para de aceitar isso, né? Traz para o consciente e fala: não, isso não é meu, não preciso disso e não vou ficar carregando uma culpa no pacote, né? Por que precisa ter culpa? Né? Para que a culpa serve? Normalmente a culpa ela era interpretada como um sinônimo de responsabilidade. E são coisas completamente, né? Ter discernimento sobre o que é culpa e o que é responsabilidade, o que é autorresponsabilidade, é muito importante, porque se você se autorresponsabiliza, você faz com leveza, com aventura, com diversão, com facilidade, com alegria. Agora, quando você se culpa, é um pesar, é pagar uma conta que você não deve, né? Ou que você tem uma sensação que deve, mas não tem uma lógica, não é justo, né? Um peso muito maior do que aquele que seria proporcional.
Então, e a culpa, além de tudo, ainda tem uma frequência muito baixa, né? Uma energia, uma vibração de baixa frequência. E com essa vibração de baixa frequência, isso atrapalha a gente manifestar coisas que a gente quer, manifestar situações que a gente quer. Então vamos deixar a culpa de lado? Vamos tirar essa história? E não é empurrar. Pega o meu saquinho de culpa, entrega para uma pessoa. Pega o meu saquinho de culpa, entrega para outra pessoa. Culpo ancestrais, culpo família, culpo... Não, a culpa não é de ninguém. Tipo, para quê? Para que isso está te servindo? O que eu tô aprendendo com isso? Ah, tô aprendendo a ser comprometida? Ótimo. Agora, a partir de agora, eu aprendo a ser comprometida através da minha conexão com a luz, através da minha autorresponsabilidade, do meu compromisso com a verdade, da minha determinação de alcançar aquilo que eu quero, que eu já tenho clareza. Então, eu não preciso mais da culpa para aprender isso, porque eu já aprendi. Né? E você, o que você está aprendendo quando você se culpa?